Uma coisa que a gente tem visto muito nos últimos anos é o aumento de fenômenos climáticos associados ao vento. Então, um aumento de furacão, tornados, vendavais, e isso tem causado um grande número de sinistros em estruturas, né? E a gente pode pensar, né? Putz, ventando bastante, então é normal que um posto saia voando, é normal que essa placa aqui caia, é normal que saia janelas voando, e na verdade não. Hoje eu quero mostrar isso para vocês que não. Como que é a questão do estudo de vento no Brasil, como é a NBR 6123, quero dar um pouco de conscientização para a gente aprender sobre a resiliência de vento que as nossas estruturas deveriam ter, né? E que a gente tem que aumentar essa conscientização em diversos níveis. Então, para dar uma contextualizada, né, aqui eu peguei alguns vídeos, ó, caso aqui, ó, rajadas de até 92 km por hora assustam moradores e provocam estradas no Rio. Tipo, negócio é feio. O negócio é feio. E vocês vão ver que 92 km por hora sequer é tão alto assim. Aqui também, né, esse é um caso mais... Enfim, é um caso complicado, não sei o que está instalado lá em cima, mas cai do topo de um prédio. Uma estrutura dessa, enfim, complicado. Uma placa também, nesse caso aqui uma placa se dobrando. E aposto que na tua cidade já teve vendaval, acho que provavelmente na região sul, sudeste, centro-oeste, imagino que sejam as regiões mais afetadas com relação a isso. Provavelmente você já sabe de alguma história, se tem algum poço aí por perto, que o posto é aquele posto que sempre sai voando, que de 2 em 2 anos eles estão reconstruindo o posto por causa do vento. E a causa, né, desses aumentos, peguei aqui um material da Globo, né? Ventanias, enchentes e tornados, os últimos eventos extremos do clima, tem relação com o El Niño? Entenda. Sim, né? Tem. E aqui, ó, até 50 km por hora, os vendavais. Como funciona a questão do El Niño, ventos que passaram de 120 km aqui provocaram mortes, quedas de árvores, destelhamentos, falta de energia, interrupções de transporte de São Paulo no Rio de Janeiro. Então, a gente vê esses números e acho que o que eu quero passar para vocês é ter essa noção. 120 km é muito? 120 km é pouco? Quanto é 120 km? O que é muito? O que é pouco? Para quanto as nossas estruturas são projetadas para fazer? E a questão climatológica do vento no Brasil, que vocês vão entender porquê que isso acontece geralmente no sul e não é tão comum no Nordeste, não é tão comum no Norte. O primeiro ponto que eu quero fazer aqui é sobre a questão do vento e a conscientização sobre o vento no Brasil. Ela é uma conscientização que vem aumentando ao longo dos anos, cada vez mais se fala mais sobre a questão do vento em estruturas, sobre como ele impacta, as considerações. Só que, ao meu ver, na minha opinião, ela ainda é muito aquém do necessário e a gente tem que dar um catch-up muito rápido, principalmente por causa desse aumento de sinistros, né? A gente chama esses fenômenos de sinistros, porque desastre é uma palavra muito feia. E quando a gente está falando desse assunto, a gente vai envolver diversas matérias, né? Então eu vou estar falando do meu, por exemplo, projeto estrutural. Então quando eu vou fazer a fundação da minha estrutura, quando eu vou fazer o dimensionamento dos pilares, quando eu vou ver os esforços não só verticais, mas também horizontais, principalmente os horizontais, o vento costuma ser o principal fator nesse sentido. Então, o projeto estrutural é uma das matérias que isso é relevante, né? Outra área, o projeto de fachadas, principalmente para, por exemplo, estruturas de pele de vidro, em que o vidro precisa aguentar o vento batendo ali, ele não pode ser succionado ou enfim, sofrer sobrepressão ao ponto de rachar. Outra área que não é tão comentada no Brasil, mas é mais comum lá fora, é a área de conforto de pedestres. Conforto de pedestres é o quê? Vamos supor que eu vou fazer um shopping, um shopping aberto, um lugar aberto, ou eu tenho um prédio de 20 pavimentos e eu quero fazer uma área de lazer lá em cima. Será que as pessoas elas vão conseguir ficar ali por causa do vento? Será que vai ser um lugar confortável? Será que não vai sair voando os guardanapos? Será que não vai...
quanto tempo durante o ano eu vou conseguir utilizar aquele local para lazer, e o meu vento ele não vai estar a ponto de ser desconfortável para as pessoas, não só, tão desconfortável quanto seguro, né? Alguns pontos chega a ser inseguro. Não peguei aqui, mas tem em caso de Balneário, se eu não me engano, que cadeiras saíram voando de um prédio para o outro, e é um caso de que tradicionalmente, né, seria um estudo de conforto, mas que acaba se desencadeando em segurança também, porque essas regiões a gente precisa ter esse cuidado. Esse assunto aqui, como a maioria dos assuntos nas outras engenharias, eu sou da engenharia da computação e na nossa área não tem muita regulação em muitos aspectos, mas uma coisa que eu admiro muito na engenharia civil é que há normas, há regulação sobre a atuação e sobre como se deve tratar as coisas. Então, qual norma trata desse assunto? É a NBR 6123. Para quem já ouviu falar de vento, já trabalhou com vento no Brasil, a NBR 6123 é a norma a se utilizar, é a norma brasileira, que teve uma revisão em 2023, inclusive. Uma revisão que tem algumas histórias que ficam para outros vídeos, mas voltando ao tema, a NBR 6123 é a norma do vento no Brasil e é a norma que a gente deve seguir para os nossos projetos. E o que ela fornece? Ela fornece desde coeficientes, dependendo de estruturas, né? Aqui, ó, coeficiente de forma, vento sobre estruturas parcialmente executadas, vento básico, vento alta turbulência, baixa turbulência, coeficiente de pressão, fator topográfico, que é muito comum para galpão. Mas hoje eu quero focar em um aspecto da norma, que é a velocidade base do vento. Tem essa isopleta aqui que ela é muito famosa, e esse inclusive é o motivo da discussão e da fofoca, que vai ficar para outro vídeo. O que é a velocidade base do vento, né? Ele é um estudo climatológico, ele é dado por um estudo climatológico da região, em que se estuda a característica, a velocidade de um vento extremo na região, e de ocorrência, digamos, se eu não me engano, é uma vez a cada 50 anos, a 10 metros de altura. Então, por exemplo, nós temos aqui as isolinhas de velocidade, né? A gente tem aqui 30 metros por segundo, 35, 40, 45, 50. O que quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, nessa linha aqui de 45, nessa região, eu vou esperar um vento de 45 metros, que um vento de 45 metros por segundo ocorra a 10 metros de altura a cada 50 anos. E isso daqui ele é determinante para o projeto, né? Porque a velocidade, quando a gente está calculando as forças, que elas vêm da pressão, né? A velocidade ela vai ao quadrado na força. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu multiplico a minha velocidade por 2, a minha força, o esforço na minha estrutura, ele não é multiplicado por 2, ele é multiplicado por 4. Então isso é um grande problema tanto para sobredimensionamento quanto para subdimensionamento. Um dos estudos mais comuns que a gente realiza na Aerocim é esse estudo climatológico e de atualização climatológica. Tem outros assuntos de sinótico e não sinótico que eu ainda vou tratar no vídeo, mas basicamente essa isopleta aqui, todo mundo concorda que ela está defasada, mas há uma grande discordância no que colocar no lugar dela. Então, por exemplo, a gente tem essa região rachurada aqui, né, que envolve principalmente norte e nordeste, em que está tudo 30 metros por segundo. Por quê? Porque os dados que foram... Essa isopleta aqui, ela é da norma de 88, e os dados que foram utilizados para ela foram da década de 70 e da década de 80. Desde então, a gente teve instalação de muitos anemômetros, de muitos dados, né, para basicamente ter valores mais assertivos, mais corretos. Mas, como na época a gente não tinha isso acessível, não tinha isso à época, né, ficou essa região rachurada aqui. E as normas brasileiras, elas funcionam por consenso, se eu não estou enganado, salvo engano. Então, se uma parte não aceita a revisão da outra, fica como está. Então, enquanto a gente não conseguir chegar num consenso do que substituir, é isso que a gente tem. Mas agora, voltando para
pro tópico aqui, né, que eu comentei da região sul e da região nordeste. Apesar da gente não ter tantos dados, uma coisa que a gente sabe é que perto do Equador, ou nas regiões mais perto da linha do Equador, a velocidade do vento, por N motivos, acho que climatológicos, enfim, não vou saber explicar agora, mas ela é menor do que quando a gente desce aqui para a região sul. Tanto que você vai vendo, ó, 30 metros aqui, Minas, Goiás, Mato Grosso, né? Aí 35, 40, 45 até 50 metros por segundo aqui, bem nessa pontinha. Galera, 50 metros por segundo é muito alto. É muito alto. Não sei nem explicar, mas é um nível impeditivo de projeto. Se você tiver que usar 50 metros por segundo para um projeto, é bem pesado, é bem complicado, tá? Esse é o nível. Então, uma das consequências que isso causa, né, é que, por exemplo, quando a gente está prestando consultoria para o pessoal do Nordeste, eles não há uma grande preocupação sobre a velocidade base do vento, porque a norma ela dá 30 metros por segundo, 30 metros por segundo é ok. Agora, quando a gente vem para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, região de São Paulo, que a gente tem aqui, ó, 45, 40, 40, essa variação ela é muito considerável e ela tem um impacto muito grande na obra. Muito grande. Então, uma das coisas que os projetistas e também construtores, incorporadoras que estão acostumados com esses estudos costumam fazer é um estudo climatológico da região para saber, eu tenho os dados da norma, mas eu quero um estudo mais aprofundado da minha região, eu quero pegar os dados mais atualizados e fazer um estudo estatístico daquilo para ter um valor mais assertivo. Então, esse é o primeiro fator. O primeiro fator é a velocidade base do vento que a gente tem que considerar, e os esforços. E uma coisa que eu esqueci de comentar, eu estou falando muito a metros por segundo. Eu não falei sobre quilômetros, mas quando a gente converte por quilômetros, a multiplicação é por 3,6. Então a gente pega, por exemplo, 30 e multiplica por 3,6 para dar em quilômetros. 30 vezes 3,6 vai dar na ordem dos seus 115 metros. Desculpa, 105 km por hora. 40 vai dar os seus 130, 140 km por hora, 50, enfim, 180 km por hora. Conta de cabeça, né? Conta de engenheiro, que engenheiro não sabe fazer conta exata. Mas é essa ordem de magnitude. Então, aquele vento de 120 km por hora que a gente vê, ele não é tão alto assim. Ou pelo menos para toda essa região sul aqui, são ventos que as estruturas elas deveriam suportar. Elas são feitas para isso. Isso eu estou falando só da velocidade base do vento. Eu sequer estou falando dos coeficientes de segurança ou de outros coeficientes que multiplicam isso. Porque o que acontece? Essa velocidade base aqui, ela é um dos fatores que entra no que a gente chama de velocidade característica. Aqui, ó, velocidade característica da obra, né, do projeto que a gente vai considerar. Então, ele é o V0. Ele é um dos fatores. A gente tem também o S1, o S2 e o S3. Acho que cada um vale um vídeo. O S1 está associado à topografia. Então, quando o vento vê um talude, ele acelera. Se eu não me engano, aqui na norma, tem aqui, ó. Quando o vento vê um talude, aqui uma rampa, ele acelera por Bernoulli, basicamente. Para quem lembra aí de física, o quê? Física 1? E essa aceleração, ela basicamente tem que ser levada em conta. Isso daqui é o S1. O S2, ele está associado à rugosidade, ao fator de rugosidade, se eu não me engano. Enfim, existem as categorias de vento, né? Aqui, a velocidade base do vento, fator topográfico, a rugosidade do terreno, que é o S2, que também a gente faz o estudo especializado, e o fator estatístico é o S3. Esse fator estatístico aqui, ele quer dizer basicamente, tipo assim, quanto tempo a minha estrutura... De quanto em quanto tempo eu tolero que isso passe, que os valores esperados eles passem. O mais comum para a estrutura são 50 anos.
Então, se eu não me engano, para prédios, galpões, o pessoal costuma utilizar 50 anos. Acho que painéis solares é 25, mas painéis solares tem outro problema, que vale outro vídeo, que são subdimensionados. Se você faz projeto de painel solar, comenta aí, me manda mensagem, porque o número de sinistros por painéis, na verdade, eles são subdimensionados e existem vários estudos, não só aqui no Brasil, mas fora do país também sobre isso. Se a gente pega, por exemplo, edificações institucionais, então eu vou pegar um negócio, alguma construção do Estado, alguma construção muito grande, eles pegam e aumentam o SS3 para 100, 150, 200 anos para, né, não ter perigo de passar. Mas ele é um fator estatístico basicamente para ver o ano de ocorrência e ele vira um multiplicador, né, basicamente aqui. Ó. E tudo isso são fatores que... E a norma, a NBR 623, ela tem isso aqui é só a parte de velocidade. Ainda tem a questão dos coeficientes, ainda tem a questão das forças, enfim. Ela é bem completa. E por que eu sei disso? Eu sou programador, sou engenheiro da computação. Por que eu sei disso? Bem, basicamente porque eu tenho uma empresa, né, a Aerocim, a gente presta serviço de consultoria, a gente presta que a gente chama de inteligência de vento para a estrutura, porque a gente faz desde a simulação até estudos climatológicos, estudos de rugosidade. A gente trabalha aqui no Brasil, trabalha fora também. Prestamos consultorias recentemente para Singapura, para a Itália, temos obra no Paraguai. Contato com nicho, universidades, a gente é bem forte nessa área. E agora estou começando a trazer um pouco mais de conteúdo, né? E misturar um pouco dos dois mundos, que é muito interessante. Inclusive, um parênteses, né? Esse posto aqui, né? Dá pra ver que é um posto de um pilar único, que tá... Enfim, fez isso. A gente fez com o Thiago. Abraço, Thiago, se estiver vendo esse vídeo. Thiago de Brasília, projetista lá, muito bom. Um estudo para um posto que ele fez, né? Agora acho que já subiu. Para entender o coeficiente de força, como que funciona os coeficientes de sucção, sobrepressão, quanto que vai precisar ser as bases. Era uma estrutura bem como que se diz? Uma estrutura não convencional que é muito linda. Thiago, acho que depois vale um vídeo a gente fazer só dessa estrutura, cara, só desse posto. Convidar você para fazer. E assim, por que a gente faz esses estudos, né? Porque a norma, ela sempre vai prezar pela segurança, mas muitas vezes quando a gente sai do caixote, quando a gente sai das formas canônicas que estão na norma, é muito difícil de saber o que vai acontecer. Então, um estudo em túnel de vento físico, um estudo ou em túnel de vento digital, como a gente faz, e uma consultoria de inteligência e engenharia de vento acaba sendo muito importante nisso. Nessa linha, um caso muito famoso, que eu acho que assim, até hoje se fala, né? É um caso de Belém, que o prédio caiu. Esse daqui acho que foi o caso mais grave do Brasil que eu conheço. Em que um prédio literalmente desabou. Aqui, ó, existem artigos ou coisa assim, eu vou deixar na descrição. Mas aqui, né? O colapso do edifício Real Class. Basicamente aqui, ó, um edifício que nem sequer era tão alto, né? Mas o projeto dele foi feito de uma maneira a não considerar, ou considerar de maneira muito ineficiente, os esforços laterais. Sequer a norma já seria o suficiente, muito provavelmente, para não ocorrer um sinistro desse, porque galera, não é comum um prédio cair, tá? Não é comum nenhuma estrutura cair, nenhuma estrutura falhar. Prédio nunca. Prédio, mesmo esses prédios muito altos, eles não caem por causa do vento. Eles podem balançar. Eles podem ter fissuras, ou fissuras não, né? Mas patologias. Isso pode acontecer por N motivos, mas o prédio cair, olha, é absurdo. E esse prédio aconteceu isso, né? Aqui no relatório, eu tava vendo, vou deixar o link na descrição também, mas chegou a uma conclusão, ó. A velocidade do vento de 19 metros por segundo poderia acarretar, segundo a estimativa do modelo estrutural, a ruptura dos pilares P04 e P07. Essa velocidade, segundo os dados meteorológicos locais, apresenta grande probabilidade de ocorrência em período de 10 anos. Então, um vento que sequer é tão forte pode
fazer a estrutura colapsar, e isso é inaceitável na engenharia, principalmente na engenharia civil, né? Eu espero que com o tempo a gente da engenharia da computação aprenda um pouco com as outras engenharias, com essa questão de segurança e normativa, para internalizar na nossa área. E para quem quiser saber mais sobre isso, eu quero começar a produzir mais conteúdo sobre esse assunto, mas um grande nome da área a nível mundial, tá? É o professor Assir da URGS. O professor Assir, eu acho que ele é com certeza disparado o maior nome do Brasil, cientificamente falando, na área de ventos. Ele trabalha na Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem essa palestra aqui, ó, Nova Norma Brasileira de Vento, principais alterações da NBR 6123, né? E em que ele traz assuntos de ventos sinóticos e não sinóticos, como que funciona a cadeia, né? Aqui, ó. Pera. Tá aqui pra trás. Aqui, ó. Como a corrente do Davenport, que é basicamente a base de estudo de vento. E eu falo isso porque eu tenho contato, mas eu não sou especialista na área. Eu quero trazer esse conhecimento para vocês. Posso ter cometido algum erro aqui, mas para quem quer se aprofundar na área, galera, vejam essa palestra do Assir, muito boa mesmo, recomendo demais. Assir é um grande nome e acho que boa parte das pesquisas nessa área de climatologia e nessa área de vento no Brasil vem do Rio Grande do Sul, vem da URGS e partem dele. E um tema que eu não toquei aqui, por exemplo, é a questão de eventos sinóticos e não sinóticos, que acho que vale um vídeo só disso, né? Quando a gente está falando daquela velocidade de 10 metros por segundo, a gente está considerando uma função, uma curva da velocidade, em que a gente chama de camada limite atmosférica, ou ABL em inglês, né? Atmospheric Boundary Layer. Isso são ventos sinóticos. Agora eu vou fazer um parênteses aqui, né? Mas a engenharia de vento, ela surge no Canadá, surge no hemisfério norte, e como qualquer área de estudo que surge, ela vai focar nas características locais. E lá, os ventos extremos predominantes, eles são ventos sinóticos. Então, boa parte da teoria que a gente tem, boa parte das normas que a gente tem bem estabelecidas, são relacionadas a ventos sinóticos. Mas quando a gente vem pro Brasil, quando a gente vem para a região sul, não são ventos... E daí o que significa vento sinótico, não sinótico? Um é tornado, o outro é furacão. Aqui, né, nessa matéria do G1 também, né? Qual a diferença entre tornados, ventos costeiros e ciclone? A escala, né? O tornado é menor e costuma atingir uma faixa muito estreita. Então, o que acontece? O tornado, você pega aqueles vídeos dos Estados Unidos, né, que é bem comum. O tornado dá pra você ver a trilha de onde ele passou. Certinho, é bem focado. Já o furacão, ele vai ser um fenômeno muito maior. E o furacão é o vento sinótico. O tornado está mais associado ao vento não sinótico. Tem outro fenômeno também que se chama de downburst, que eu sinceramente não entendo muito bem para falar sobre isso, mas são basicamente fenômenos que fazem a curva da camada limite atmosférica do vento sinótico mudar. Então, ao invés dessa camada tradicional aqui que a gente tem, a gente vai ter uma espécie de uma embarrigada aqui, em que a gente tem uma altura máxima de velocidade, daí ele volta a diminuir. E é isso daqui que são os ventos extremos predominantes no Brasil. E eles são muito difíceis da gente estudar, porque eles são muito localizados. Um anemômetro, né, ele com certeza vai pegar o vento sinótico, mas o vento não sinótico, ele vai ter um raio de ação de 500 metros, 1 quilômetro. Então, se o meu anemômetro não está naquele 500 metros, 1 quilômetro, ele simplesmente não vai pegar. É um negócio um pouco mais complicado de se estudar e de se caracterizar, e acho que a metodologia para isso está sendo desenvolvida. O professor Assir a nível mundial está sendo desenvolvida, tá? E o professor Assir acho que é um grande nome nessa área, nesse esforço para isso. E isso daqui é para mostrar que, assim, aqui no Brasil a gente tem muita coisa, a gente tem muito nome, muita pesquisa, e o que eu acho que falta principalmente é essa conscientização a nível de... Desde o projetista em si, desde a engenharia, a graduação, até quando a gente chega na construtora, porque a triste realidade é que muitas vezes há uma pressão de cima para baixo, né? Então, a incorporadora ou a construtora vai fazer com o projetista fala, olha,
aqui a gente tem que considerar tal velocidade, aqui a gente vai ter tal esforço, a gente vai ter que fazer um estudo especializado nisso. E a construtora vê aquilo como um custo a mais, vê aquilo como um incômodo, né? E acaba pressionando ou o projetista ou recorrendo ao cara que vai aceitar fazer aquilo, vai se sujeitar a fazer assim aquilo. Eu acho que aonde isso acaba levando a gente, né, são o extremo do extremo, né? É esse caso do Real Class que, assim, sem palavras, né? Sem palavras, aconteceu um prédio cair, simplesmente. O prédio caiu simplesmente por causa da ação do vento e sequer tá ventando muito, tá? Não é que teve uma tempestade ou tudo. Tava ventando muito, caiu. Um erro que custa vidas, né? Um erro que custa vidas. E eu acho que a gente, como... Falo isso pra comunidade de engenharia, comunidade técnica, eu acho que... Mas é isso, a gente tem que pressionar e se unir pra que isso não ocorra. Pra que isso não ocorra, né? Porque a gente sabe que a pressão vai vir, a gente sabe que a construtora, a incorporadora, o dono da obra, ele sempre vai tentar puxar pro lado e a gente tem que arranjar algum jeito de resistir contra isso. Mas para finalizar aqui, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que isso seja uma chamada, né, pra gente aumentar mais a resiliência das nossas construções, das nossas edificações com relação ao vento, porque com relação aos efeitos climáticos, daqui para frente é só para trás, né? Então o que a gente tem a fazer é cada vez pressionar mais pela melhoria das normas, pela melhoria das estruturas, por estudos na área, e que comece a se tornar incomum postos saírem voando por aí, né? Enfim, um abraço, tchau, obrigado.